de fora da área com o Hernanes, que o Cássio defendeu. Então, são jogadas que poderiam ter saído pelo menos um gol, né? E não seria também injusto o placar se a gente tivesse vencido. Agora, em casa, o Corinthians tem tido uma postura diferente dessa, a gente tem visto os jogos, né? Até o próprio confronto com o Santos, quando jogaram em casa, jogaram muito bem e mereceram vencer. Cuca, eu queria a sua leitura sobre os lances polêmicos do jogo de hoje, se você teve acesso às imagens, e o que é que você tem achado da utilização do árbitro de vídeo? Eu fui lá conversar com o quarteto, né, da arbitragem. A gente tem que ter paciência, porque o VAR ele veio para corrigir algumas injustiças que porventura possam ocorrer, como teriam ocorrido em outras partidas, até com a gente mesmo. E a gente tem que ter paciência, mas eles têm que ser um pouquinho mais rápido nisso, né? Porque falta 1 minuto para acabar o jogo. Se fica 4 minutos parado, aquele minuto já vai ser engolido, porque esfria o jogo, esfria tudo. Quando é um lance interpretativo, eu acho que o árbitro tem que ser chamado e ver como foi o lance na bola na mão do Ralf. Ele tem que ser chamado e interpretar, é ele que manda. Quando é um impedimento, como houve, estava bem na minha frente a bola cruzada do Wagner Love, se não há o impedimento, havia o pênalti do Hudson, é visto, mas houve o impedimento e ele... Então, eu acho que tem que ser mais rápido isso, né? Vim para o árbitro já saturado. Foi impedido, pronto, não precisa de você interpretar ou não. E aí não era um lance interpretativo. Cuca, tudo bem? Quando você teve a convicção que você não teria o Lisieiro, como é que você trabalhou essa ideia de jogo? E o Corinthians é muito forte, ele confia muito no seu poderio quando joga em Itaquera. Depois desse 0-0 aqui, o que você falaria para o torcedor do seu time? Bem, o Lisieiro, ele ontem no treino, no final do aquecimento, ele sentiu a lesão. Eu tenho 24 horas, eu tenho que esperar, a gente não tem como fazer um exame e saber o que tem, a gente vai avaliar hoje se ele tiver uma condição, então a gente esperou até o último momento e pude trabalhar um pouco essa formação, né? A gente sabe que muitos vão questionar, por que você entrou com o Everton por dentro e não com o Hernanes? Mas as pessoas têm que entender que o Hernanes está num processo que ficou parado 4 semanas e treinou 3 dias. Então ele ficou 2 dias na transição e treinou mais 2 dias, ele não tem condição, 45 seria o limite total para ele jogar, como foi hoje, e seria até demais, até arriscado, e a gente correu esse risco. Quando eu pus o Everton por dentro, junto com o Igor Gomes, junto com o Antony e junto com Everton Felipe, fazendo uma linha de 4 com mais o Carneiro na frente, eu tenho velocidade em todos os lados, para ter uma roubada de bola em velocidade, uma criação de jogada, então joga seu time para frente. O Everton já fez assim, eu lembro de jogos dele no Flamengo com o Cuéllar e com o Everton Ribeiro, eles dois sendo os meias, chegando na frente e voltando, fazendo a troca com o Everton Felipe. E a ideia foi isso, pouquíssimo tempo que deu para se treinar, eu acho até que eles fizeram uma boa partida, né? Até os 30, 35 segundo tempo. Aí quando a gente começou a escolher algumas jogadas erradas e demos alguns contra-ataques ao Corinthians. Ali o jogo ficou perigoso. Mas principalmente do começo do segundo tempo até uns 30, 35, nós tivemos uma superioridade, jogamos no campo do adversário e criamos chances. Pelo menos umas 4 claras ali para fazer um gol. Lógico, o Corinthians tem a confiança de jogar em casa como a gente tinha hoje, em jogar ao lado do nosso torcedor, mas o 1-0 e o 0-0 eles ficam muito próximos. Às vezes, um gol te faz você ter uma atitude diferente no próximo jogo. E a gente pode ter como exemplo até o jogo do Santos e Corinthians. O Santos teve uma supremacia e a gente viu que o Corinthians, no começo do jogo, começou marcando no ataque. E com o desenvolver do jogo, passou a ir para trás. A gente vê que isso não é um comando técnico, é um sentimento do jogador. Talvez, se tivesse empatado o jogo Itaquera, aquela atitude do Santos já não seria assim avassaladora. Então, por isso que a gente não pode reclamar do empate, tem mais um jogo, e nós temos que fazer por onde merecer o título.
E Cuca, até sobre esse 1 gol que você citou, ele para o São Paulo ele está difícil, né? E eu não falo nem pelas 3 partidas sem marcar, mas nos últimos 17 jogos foram só 9 gols marcados. O torcedor espera mais desse ataque. É talvez a principal questão para você tentar corrigir e melhorar para o jogo de volta? E você está mais otimista ou mais pessimista para ter o Pablo e o Lisieiro? Vamos por parte, né? Nós entramos com centroavante de área, entramos com velocidade pelos lados e por dentro. Mais aberto do que isso é impossível você entrar, não tem como, né? Tem que fazer alguma coisa diferente. Não vá fazer mais diferente que isso que você perde o jogo. Nós não entramos em campo preocupados em marcar o Corinthians, em nos desmarcar e por poder criar oportunidades. Lógico, perdendo a bola, tentando a roubada no campo de ataque. Mas as equipes são iguais, né? Nós estamos numa equipe que está em formação, está atrás do Corinthians. A gente tem que ser realista. Hoje a gente está atrás, está em formação, está descobrindo novos valores, pondo em campo e perdendo valores importantes, como o Pablo, como perdeu o Hernanes até hoje, como perdeu o Lisieiro. Enfim, são jogadores que fazem falta. E dentro disso a gente está achando ainda alternativas para fazer o time jogar. Lógico que não é o ideal você não ter feito gol nos últimos 3 jogos, mas é um processo natural dentro de uma formação de equipe, de você ir ajustando. Não adianta nada também você sair igual louco e tomar 1-0, aí vai ficar mais difícil ainda, tua exposição vai ser maior. Então está se buscando esse equilíbrio e lógico que falta a parte final, a gente não está ainda ajustado para ter uma equipe pronta para a parte final. Eu acho que isso aí vai requerer um tempo a mais. Cuca, aqui, tudo bem? Tudo. Falando ainda do jogo de volta, você já passou na tua carreira por vários momentos que muitos consideravam impossível de que vencer, e você conseguiu vencer, ultrapassar, enfim. No jogo de volta, são 10 jogos entre São Paulo e Corinthians em Itaquera, 7 vitórias e 3 empates lá. O São Paulo nunca ganhou lá. Você acha que esse é outro desafio desse nível dos que você já passou na sua carreira? Sem dúvida nenhuma, um desafio muito grande, mas são esses desafios que marcam a gente no futebol. Então nós temos um time jovem que a gente tem que preparar bem, todos eles, para esse desafio. É o grande desafio. Falta um jogo para o São Paulo ser campeão. Por que ele não pode ser campeão? Ele tinha uma vantagem hoje de ter o torcedor do lado, o torcedor foi fantástico e não foi o suficiente. Pode ir lá que o Corinthians, com a vantagem do torcedor, também não seja o suficiente, né? Então nós vamos preparar bem durante toda a semana para fazer um grande jogo domingo. Isso que eu ia te perguntar, Cuca, o Corinthians tem um desafio aí pela Copa do Brasil, vai ter que viajar, uma viagem complicada aí para Santa Catarina. O São Paulo vai ter a semana aí para trabalhar. Isso é uma vantagem para o último jogo? O Corinthians tem um elenco grande, né, e bastante forte, né? Teve jogadores importantes que nem foram usados hoje, que em outra partida eram titulares, né? Então acho que eles têm uma força de elenco grande. Talvez percam em termos de treinamento, que não se pode treinar, mas eles têm um elenco bastante qualificado. Eu acho que, não sei qual é a ideia que eles vão usar, mas não vejo grande vantagem em cima disso, não. Cuca, tudo bem? Você acabou de falar que o São Paulo é um time que está em formação, está buscando, o trabalho está sendo iniciado, e o Corinthians é um time que já vem com uma experiência de conquistas, né? A expectativa em relação a esse jogo, ao que o torcedor, a classificação das semifinais, acabou sendo maior do que propriamente o time podia entregar nesse jogo? A expectativa era geral de um grande jogo, de uma vitória, mas ao mesmo tempo o torcedor sabe que são jogos difíceis contra o adversário qualificado e que a equipe dele não jogou pior que o adversário. Então, a questão do gol, principalmente na segunda etapa, o Cássio pegou uma bola linda, no primeiro tempo uma que ele pegou, tirou com o pé. O Corinthians não teve grande chance, teve uma cabeçada do Henrique, num erro de marcação nosso, e uma outra do Gustavo. No mais, mesmo você jogando no ataque, a gente neutralizou em grande parte os contra-ataques do Corinthians até a final do jogo, né? Agora é trabalhar bem essa semana, com calma, com paciência, com equilíbrio, encontrar a estratégia certa, a equipe certa para fazer um jogo preciso e precioso no domingo que vem, um jogo perfeito que possa nos dar o título. Cuca,
Boa noite. Sobre o Antony, a gente viu que ele saiu no intervalo um pouco abatido. Você estava falando com ele que ele não estava se sentindo muito bem. No segundo tempo, ele melhorou ou você sentiu que aquilo realmente mexeu com ele? É outra coisa, né? O Antony é um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante em termos de criação nosso, ainda que pelo lado do campo. E ele não estava bem, estava com fraqueza, tentou-se durante os 10, 15 primeiros minutos dar lá uma vitamina, uma glicose para ele se equilibrar. Estava na dúvida entre tirá-lo ou continuar com ele no jogo. No meio tempo, os médicos disseram que ele poderia, mas ele jogou debilitado. Infelizmente, foi um jogador que, dentro do normal dele, joga muito mais, né? Em virtude disso, que a gente não sabe ainda aprofundar o que é, ele foi abaixo da expectativa. Mas normal por ele estar debilitado. Cuca, boa noite. Inicialmente, você começaria a trabalhar no São Paulo amanhã, dia 15 de abril. Queria saber como é que foram essas 2 semanas para você e se você está bem de saúde, como você está. Foram intensas, né? Palmeiras e Corinthians são 2 jogos encardidíssimos, né? O São Paulo não fez gol, beleza, não tomou também. Estamos no 0-0. Domingo tem mais um, e se não fizer gol, tá bom, se não fizer gol e ganhar nos pênaltis, tá bom, tá ótimo. Pergunta para o torcedor se ele não quer. Lógico que nós vamos trabalhar para poder fazer o gol, né? Mas está criando as jogadas, né? Hoje teve diversas ocasiões, a bola passou perto, o Nenê perdeu uma, o Hernandes ela passou aqui, a outra do Cássio, o outro cabeceio. Então é um lance que de repente uma bola entra, cria toda aquela animosidade positiva e você passa a jogar com mais naturalidade, né? Quem sabe domingo que vem. Cuca, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Uma, até aproveitando que você estava falando do Antony, ele já tinha sentido alguma coisa hoje durante o dia? Não. E qual que deve ser o procedimento com ele? Vocês vão observar, vai fazer exames? Não sei, isso aí é uma coisa assim, muito do jogador. De repente tem que ver a alimentação dele como foi, se foi ideal, o estresse, o emocional. A gente sabe que o Antony é um torcedor da arquibancada e hoje estava no maior público da vida dele. Pode isso ter afetado alguma coisa também? Tem 19 anos. Então a gente tem que ver, descobrir o que foi, mas certamente serviu como parâmetros aí para frente. E a outra coisa que eu ia te perguntar, também está um pouco amarrada com isso, é se no próximo jogo você considera fazer uso também dos jogadores experientes que você tem no elenco, né? Hoje o Hernandes entrou bem, né? Voltou a ficar à disposição, você também pôs o Nenê, levando em conta que é um jogo, é o último jogo do campeonato, num lugar que o São Paulo ainda não venceu e valendo o título. Lógico que eu vou utilizá-los do mesmo jeito que eu utilizei hoje, eu não abro mão da experiência. Mesmo que hoje eu tivesse entrado com um time mais fechado, depois eu iria abrir. Como entrei com um time aberto, se eu tivesse na frente eu ia fechar. São estratégias que você usa, né? Eles não tendo a condição de 90 minutos como não tinha hoje, naturalmente você usou uma parte. Agora vamos com calma, ver a semana como vai ser, a resposta que ele vai nos dar também, né? Em cima do condicionamento. Cuca, boa noite. Eu queria perguntar para você se para essa última partida o que vai ser mais importante. Se vai ser a conversa com os jogadores, a parte psicológica, ou se vai ser trabalho de campo pelo fato de jogar no Itaquerão, campo do Corinthians, ou vai ser treinar bastante disputa de pênaltis, né? Porque existe a possibilidade do título vir nos pênaltis. O que vai ser mais importante para você trabalhar nesse último jogo do campeonato? Tudo. Em geral, a parte emocional, a parte de confiança, a parte técnica, tática. Escolher o time certo. Sabe que escolher o time certo é fácil, né? É só ganhar o jogo, você pôs o time certo em campo. Se você mudar alguma coisa e perder o jogo, pôs o time errado. Infelizmente é o que fica, é o resultado. Mas nós vamos trabalhar bem essa semana toda para escolher a melhor estratégia, preparar da melhor forma os jogadores e ir para o grande jogo. Cuca, só para voltar a falar sobre o Lisieiro, você já sabe se vai poder contar com ele no próximo domingo ou depende do resultado do exame? Depende do resultado do exame, né? O jogador com certeza tem alguma coisa, isso pode ter certeza, porque ele é um guerreiro. Ontem, quando eu falei com ele, vinham as lágrimas, tamanha era a vontade dele jogar e, infelizmente, ele estava impossibilitado. Obrigado, fechamos aqui a entrevista do técnico Cuca. São Paulo que está de folga amanhã, volta a treinar na terça-feira, às 4 horas da tarde. Eu envio a programação toda por e-mail para vocês.